Boa noite, vamos entrando, gente. Boa noite. Universo Omnus, sensacional, hein? Saber que temos gente importante aqui na sala. Muito legal, vamos entrando. Que o tema é quente, tema importantíssimo. Oi, Karina. Tá chegando o nosso dia então, hein? Que legal, hein? Camila, que honra, hein? Gostou do livro? Tenho certeza que sim. Abraça seu marido. Vamos entrando, gente. Muito bom. O tema de hoje é um tema do momento, né? Todos nós andamos muitíssimo preocupados com as telas. Jamais imaginaríamos que iríamos ficar dependentes delas, até para aprender, até para estudar. Confesso que não esperava isso nunca, como educador, como pesquisador, sonhar com crianças diante de telas, horas e horas. Sinceramente, é uma coisa muito ruim, a gente já vai entender isso por quê, mas infelizmente está sendo imposto pela nossa sociedade, pela nossa educação, né? E eu não estou vendo uma solução a curto prazo. A coisa já vai esquentar já, né? Porque, enfim, com essas ondas e com esses vírus que estão sempre sendo relançados, a coisa não parece a começar uma solução a curto prazo. Mas muito bem, então, boa noite a todos. O tema da nossa live, para quem não está acompanhando, justamente eu chamei da orgia do mundo digital. Estamos sendo realmente prejudicados por essa exposição excessiva. Nossos filhos estão sendo expostos muito cedo a essa estimulação e as pessoas acho que ainda não caíram na conta do perigo desse tema, a influência que isso vai trazer na próxima geração, porque é uma coisa nova, a gente não tem ainda estudos aprofundados que possam nos dizer com precisão o que vai acontecer, mas vou trazer hoje aqui alguns estudos, essa era a minha finalidade dessa minha live, para discutir com vocês, refletir com vocês, esses novos estudos que estão saindo e que nos surpreendem. Então, eu trago aqui 3 estudos, na verdade, de 2 autores. A primeira, uma canadense, para quem não conhece, chama-se Catherine Lecrieux, nome meio difícil, meio francesado, ela é canadense, da parte francesa, mas mora na Espanha há muitos anos. É uma mãe de 4 filhos, especialista nessa temática, consultora, investigadora, dá conferências no mundo inteiro sobre esses temas educativos da influência das telas na aprendizagem. E nós vamos discutir 2 livros que ela escreveu recentemente. Um deles chama-se Educar na Curiosidade, em espanhol é Educar en el Asombro, e o segundo livro dela traz essa temática, é Educar na Realidade. É uma complementação do primeiro estudo, mais atualizado e muitíssimo bom. E o terceiro livro, do segundo autor, é de um francês chamado Michel Desmourget, é um neurocientista dessa temática no Instituto Nacional de Saúde de Paris, onde ele escreveu um livro muito assustador, muito alarmante, que chama-se A Fábrica de Cretinos Digitais. É um livro que está sendo muito badalado aí nas redes sociais, então eu resolvi também trazer essas contribuições desse pesquisador, porque de alguma maneira, juntando então todos esses estudos que estão sendo executados nesses últimos tempos, podem nos ajudar a enxergar quais são as consequências desse excesso de disposição diante das telas, que está causando, sem nós sabermos, muitas
desgraças às nossas crianças. Algumas ideias que a gente ouve falar por aí, saibam que são mitos. Outras são informações manipuladas, com interesses comerciais, evidentemente. E muitas outras são verdades. Então, é isso que a gente vai tentar também separar o joio do trigo, para saber realmente, afinal, o que é bom, o que é mal, o que faz bem, o que faz mal, o que é, enfim, inocente. Então eu gostaria de começar com a primeira grande verdade. Senhores pais que estão me ouvindo, que têm crianças pequenas, professores que estão me ouvindo, já vi alguns professores entrando aqui, bem-vindo. Quero que todo mundo saiba disso. O confinamento foi péssimo para a aprendizagem das nossas crianças. O excesso de telas, que as nossas crianças ficaram expostas durante esses 8, 9 meses, causou um estrago violento, né, nas nossas crianças. Quero que saibam que a primeira conclusão que esses estudos trouxeram é esta. Há, de fato, com esse excesso de telas, uma diminuição no desempenho acadêmico dos nossos queridos alunos. Sabe, nós às vezes achamos que são inocentes, que é videogame, que ele está se divertindo, que ele está só falando com os amigos, que ele está baixando música. O excesso de telas aumenta muito, né, o baixo rendimento escolar. Há um efeito significativo na diminuição do QI do jovem. Isso é uma coisa pela televisão, pelo videogame, e quando aumenta muito a exposição na TV e videogame, diminui muito o desenvolvimento cognitivo da criança. Eu já vou explicar por quê. Mas os alicerces da nossa aprendizagem, vocês sabem, a linguagem, concentração, atenção, memória, cultura, que é essa, enfim, definida como um corpo de conhecimento que nos ajuda a organizar a nossa visão de mundo, compreender a realidade, pois esses fatores, esses alicerces do conhecimento estão todos sendo prejudicados e estão forçando um baixo desempenho acadêmico por esse excesso de exposição de telas. E por que está acontecendo isso? Então, 4 fatores, isso é sempre muito didático, vocês já sabem disso, mas para a gente ir assimilando o raciocínio e acompanhando. Por que o excesso de telas, né, diminui o rendimento escolar de uma criança? Primeiro, são 4. Primeiro, uma criança que fica muito nas telas, ela tende a se viciar nas telas, tende a querer ficar cada vez mais nas telas. Aqui a gente não vai falar do efeito dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina, que são esses hormônios que nos dão esses prazeres, enfim, biológicos e psicológicos. A gente só vai dizer o seguinte, que esse vício da criança vai levando a uma diminuição das quantidades e qualidades das interações familiares. Quantas famílias me reclamam nas minhas perguntas diárias, nos meus stories lá, mas meu filho só fica no quarto, a minha filha só fica falando com as amigas no celular, a gente parece que não é mais família, cada um fica num canto da casa, um fica vendo uma série, outro fica vendo futebol, parece que a família foi desintegrada com essas ferramentas. Puxa, eu que não sou dessa geração, chamar assim, nativo digital, graças a Deus venho de uma geração anterior, que saudades eu tenho. Eu tive 5 irmãos, éramos 6 irmãos com meus pais. Que saudade eu tinha depois dos saraus que a gente fazia depois do jantar, das tertúlias culturais, onde alguém falava de um aspecto de um livro, de um filme, de algum aspecto cultural interessante, de uma experiência que tinha tido. Que saudade eu tenho de alguém contar um livro e ler em voz alta para a gente, né? Um livro bacana, uma poesia bacana. Como eu gostava de minha avó contar essas histórias, que ela adorava contar histórias. Como a gente gostava de jogos em sala, jogos de sala, onde a família se juntava, jogos de tabuleiro, jogos inteligentes. Como a gente gostava também, fora, a gente visitava um museu, né, com os pais, a gente
fez várias viagens lá, que eu era de Portugal, vocês lembram? Então, na Europa isso é muito comum, né? Você fazer pequenas viagens à Espanha, à França, à Itália, e você tem a oportunidade de conhecer muitas culturas, isso vai enriquecendo muito, né, a inteligência humana, a formação humana. E, obviamente, isso tudo hoje está desvalorizado. Hoje as pessoas não têm tempo, e têm tempo para ficar no celular, têm tempo para ficar num videogame, têm tempo para ficar falando bobagens, às vezes com as redes sociais, muita exposição. Então, é óbvio que essa diminuição das interações familiares está sendo um fator importantíssimo para diminuir, né, o grau de cultura, o grau de inteligência, de QI das nossas crianças. Segundo fator, falei que eram 4, né, que está causando o baixo rendimento escolar, a perturbação do sono da criança. Não sei se você é consciente disso, mas uma criança que está muito exposta diariamente, pois a jogos de violência, pois exposta a muitos desenhos, a muitas séries, mesmo inocentes, saibam que essa superestimulação vai favorecendo na criança uma superexcitação, uma super estimulação exagerada, que isso depois, quando a pessoa dorme, não sei se você sabe disso, todo aquele seu descanso mental fica comprometido. Você sabia que é no sono que o nosso cérebro ordena o conhecimento? Você sabia que depende muito do seu grau de inteligência, de raciocínio lógico, você dormir bem? Você sabia que muitos problemas de aprendizagem estão associados ao mau sono do seu filho? E, obviamente, lá na frente vem doenças de depressão, doenças de outros tipos de doenças que eu não vou aprofundar aqui, psicológicas, para não dar medo para as pessoas, mas quero que saibam que o sono é um elemento importantíssimo para arrumar, portanto, as informações que a criança vai adquirindo desde pequenininha, desde os bebês, desde os primeiros anos de educação infantil, fundamental 1, a criança precisa dormir muito e dormir bem. O famoso sono REM, que é aquele 20% do sono, que é onde você produz essa ordem mental. Se você não ajuda o seu filho a dormir bem, ele não vai ter uma boa retenção e generalização do conhecimento e vai desperdiçar um monte de horas e horas de sala de aula, de estudos, porque aquilo não fica, aquilo se perde, vai para o ralo. Terceira característica, consequência negativa, vamos chamar assim, porque que o excesso de telas está prejudicando o aprendizado na escola. Déficit de atenção e déficit de concentração. Não sei se você sabe que quando você está estimulando de forma errada, o teu intelecto, o teu cérebro demora a desenvolver o seu potencial. É lógico. A gente tem que ir desenvolvendo. Por que tem crianças, eu vejo lá no meu colégio, que são hiper inteligentes em sala de aula? É porque ele nasceu assim? Em parte, sim. Mas quase sempre tem uma relação direta com o estímulo e o exemplo do pai, da mãe, que ficaram lá, pois, desde cedo estimulando, conversando, instigando, provocando, motivando, pois um desenho cedo, pois uma história de contos, depois um livro de figuras, depois começa a ler com 5 anos, depois a alfabetização começa a dar aquele acabamento, depois ele começa a escrever mais, depois começa a gostar de poesia, depois começa a gostar de música clássica, depois começa, sabe, toda essa estimulação vai fazendo com que a criança desabroche com muito mais rapidez. Então é óbvio que uma pessoa que vai tendo toda essa boa estimulação, vai ficando mais pronta para aprender. E o excesso de sedentarismo que está havendo hoje muito, e a gente sabe que hoje está havendo um excesso de peso nas crianças de forma preocupante, é um problema de saúde pública nos Estados Unidos. Então, quando a criança fica muito sedentária, ela também tem problemas seríssimos na maturação cerebral. E justamente essas sinapses que estão se dando durante a aprendizagem, e a pessoa perde o interesse em aprender. Sabe quando a mãe fala assim, não sei o que acontece com o meu filho, ele não quer estudar, ele não tem motivação para estudar. E eu falo, pois você talvez, sem se preocupar com o excesso das telas, está provocando um desinteresse no seu filho. Então,
há uma relação tremenda entre déficit de atenção, déficit de concentração. Vocês sabiam que há uns 20 anos atrás, 25 para ser mais preciso, quantos por cento numa escola havia crianças com déficit de atenção? Você sabe? Era um número irrisório, 2% de crianças com déficit de atenção, 2%, 3%, dependendo do tamanho da escola e tal. Sabe quanto é que está agora, gente? Em pouquíssimos anos, porque o que é 25 anos em ponto de vista histórico? É zero em estatística. Pois hoje está uma faixa de 20%, 25% de crianças com déficit de atenção. Estranho, não? O que está acontecendo, gente? Será que isso é só porque está tudo muito mais agitado? Não, é isso, são as telas, está provocando, né, esse bloqueio mental, além justamente também, às vezes, uma educação um pouco superprotetora, muito mimo, muito capricho, vai deixando a criança meio fraca, e na hora de ter que enfrentar uma aula chata, ela não tem preparo para isso, não tem força, não tem capacidade de aprendizagem. Isso é uma coisa que os pais não sabem. A criança precisa desenvolver uma capacidade, uma força para aprender, porque se fosse fácil aprender, todo mundo seria bom aluno, não é verdade? E às vezes as pessoas não pensam que não é só a inteligência que precisa, não é só a capacidade de atenção e de concentração, há também uma garra, uma força para vencer um problema de matemática. Vocês lembram? Para fazer uma boa redação, você precisa ter um bom pique, né? Então, obviamente, isso tudo tem a ver com a educação das virtudes, que eu não vou entrar aqui. Então, terceira razão, déficit de atenção e concentração. E depois, saibam também que a quarta razão que o excesso de telas leva a baixa aprendizagem, sabe qual é? É que há hoje uma falsa sensação de que ver uma aula, por exemplo, ver um filme, ver um documentário, ver já é aprender. Isso é uma mentira, você sabia? A aquisição do conhecimento muitas vezes começa por ver um documentário, por ver um filme, por ver uma aula maravilhosa de um indiano, como está hoje na moda. Hoje está cheio de aplicativos que você tem aulas maravilhosas. Então, ver isso é muito bom, realmente. A aquisição do conhecimento vai entrando mais facilmente. Agora, se não houver a segunda e a terceira fase da aprendizagem, que chama-se a retenção, que é na base do estudo, da concentração, do resumo, da decoreba, da boa decoreba, mapa mental, estudar e decorar e rever e repassar, e rever e repassar. Quando não há aquisição, retenção e depois a generalização. Você sabe o que é generalização? É quando você produz conhecimento com o conhecimento que você já tem. Isso é muito fácil de entender em matemática, mas em qualquer outra área, se você depois, com o tempo, refletindo sobre o que você já sabe, e você pode pegar um texto complementar, e depois você vê um livro, e depois você vê um filme, tudo isso vai complementando, isso vai generalizando. Então, você sabia que o que hoje gera mais conhecimento, atenção que eu vou falar agora, não é horas e horas de telas, é horas e horas de silêncio. Isso é o que mais gera conhecimento. E quanto tempo as crianças ficam hoje em silêncio? Passam até mal, né? Tem até medo de ficar em silêncio em casa, já viram? Tem mãe que chega em casa e já liga a televisão para não haver silêncio na casa. E o silêncio é uma das pré-requisitos mais importantes do conhecimento. Porque às vezes a gente precisa de tempo para reflexão, para pensar, para entender, para cair a ficha. Quantas vezes você já teve essa sensação? Lembra na escola que você assistia uma aula e não entendia, assistia uma explicação e não entendia, um teu amigo te explicava e não entendia, você estudava mais uma vez e não entendia, até que um dia na praia caiu a ficha, entendi. Então é importante que nós entendamos que ver não basta para aprender, a gente precisa de muito tempo de estudo para que a gente consiga ser um bom aluno. Então, primeira questão está resolvida. Por que está diminuindo o desempenho acadêmico com o excesso de telas? Só fazendo uma recapitulação para quem entrou agora, porque está havendo péssimas interações familiares de pouca qualidade, que aumenta muito a capacidade de aprendizagem. 2, porque há uma perturbação no sono, e uma pessoa que não dorme bem não retém bem o conhecimento, não arruma bem a casa, como se diz na parte cerebral. Há um aumento de excesso de déficit de atenção e de concentração.
E, obviamente, né, a pessoa hoje está confundindo que muita informação, ver muita coisa bacana, gostosa, motivadora, já é suficiente para a pessoa reter e generalizar o conhecimento, e não é. Outro problema que me vieram colocar hoje à tarde, para a gente comentar isso aqui nas lives, e tive que responder direto no confinamento, porque obviamente, né, aumentou muito a exposição nas telas, e têm me perguntado se o tempo de telas são todos iguais, são todos igualmente prejudiciais. E eu falo, olha, não, obviamente que não. Né? Um tempo que você está tendo uma aula online, está tendo uma aula gravada, é um tempo onde você está, no fundo, ali interagindo com o professor, com o aluno, que você está, enfim, interessado em aprender algum tema de matemática, de física, de português, algum tema, enfim, de literatura, de história, geografia, dependendo um pouco até do aplicativo que está sendo usado. Tudo isso é altamente recomendado para aprender. Obviamente, a criança sendo pequena, que a educação infantil é muito mais difícil, porque eles não têm autonomia, não têm paciência, não têm, enfim, capacidade de ligar as máquinas e tudo mais, então é muito mais difícil. Mas eu penso que a partir já do Fundamental 1, você tem uma boa rotina, uma forma fácil de entrar, e a criança aprende rápido essas coisas hoje em dia, ela pode muito bem, então, se utilizar desses recursos. E eu mesmo, né, todas as minhas aulas são em PowerPoint, até as aulas do percurso, eu uso muitos recursos para essa aquisição do conhecimento, mas depois eu forço a retenção e a generalização. Então, a revolução digital é uma coisa boa? Uma coisa boa. Os alunos devem aprender ferramentas e habilidades de informática? Claro, a gente tem que estar no mundo moderno, a gente não pode desprezar isso, né? Tem que saber usar um Word, um Excel, um PowerPoint, tem que saber usar softwares de matemática, tem uns maravilhosos, de física, de química, softwares de história, que é maravilhoso. Hoje você entra no museu sem viajar, você hoje tem uma experiência química ali muito melhor do que o professor te explicava em sala de aula há 30 anos atrás. Tudo, não podemos ser, enfim, gente do passado. A gente tem que acompanhar a tecnologia, acompanhar essas novas formas de aprender, mas volto a insistir. Isso não é o que eu estou preocupado, não é isso que está estragando as nossas crianças. Não é isso, não. Isso, tem muita gente que fala, mas o meu filho está estudando. Não, ótimo, se fosse só isso, mas a gente sabe pelas pesquisas que realmente, o que comprova que as crianças hoje estão sendo prejudicadas, é que, na verdade, elas estão ficando muito mais tempo expostas a programas, a jogos, a momentos recreativos muito pouco enriquecedores. Essa é a causa. Sabe, né? Hoje, se você faz uma pesquisa de quanto tempo a criança fica, eu já vou dizer os dados recentes, tu vai ver que 90% é televisão, é videogame, né, e é rede social. Infelizmente, é isso que as nossas crianças estão ficando, né, e essa exposição exagerada a esses recursos é que está causando esse baixo rendimento acadêmico que eu expus anteriormente. Então, é óbvio que é isso que nós temos que tratar aqui, né? Se a criança está ficando um tempo exagerado para estudar matemática, maravilhoso, maravilhoso. Se ele está, pois, ali lendo um livro na tela, louvado seja Deus. Hoje a leitura física ou digital, de fato, está se tornando uma coisa comum, né? Eu mesmo entrei nesse mundo de ler livros através do meu tablet, é maravilhoso, lá em qualquer lugar, levo para onde for e não preciso carregar aqueles pesos imensos como antigamente a gente tinha que carregar nas viagens e tal, né? Não precisa carregar peso nenhum, leva uma tabletzinha e está tudo, a minha biblioteca está lá. Eu vou lendo vários livros ao mesmo tempo, inclusive vou com audiobook, hoje é uma coisa maravilhosa, você pode ficar ouvindo no avião, você pode ouvir no carro, você pode ouvir correndo, hoje você lê muito mais que antigamente devido a esse recurso. Então, é óbvio que isso é uma coisa boa, mas as nossas crianças não estão nisso, não se enganem, eles estão 90%, volto a insistir, né, em usos recreativos empobrecedores. E, obviamente, uma pessoa que está assim não vai muito longe. Você sabia que há uns tempos recomendados pela Academia Americana de Pediatria, enfim,
também existe a Academia Brasileira de Pediatria que vai na mesma direção, mas eu gosto de usar sempre da americana porque são mais atualizados esses dados. Então, eles me dizem o seguinte, né? Bebês de 0 a 2 anos de idade, quem está nos escutando e tem bebê, saiba disso. A criança não deve ver 0 de telas, 0, 0. 0 de celular, 0 de televisão, 0 de tablet, aqueles, mas é tão pouquinho, então é 0, de 0 a 2 anos, 0. Se você está deixando o seu filho com um celular no carro, está deixando na sala de estar, está deixando enquanto você cozinha, para ele acalmar um pouco, pois isso está causando um estrago imenso, imenso. Você está matando o seu filho. Estou falando sério, muito sério. Cai na real. Você quer defender o teu filho com tantas coisas de comida, de coronavírus, enfim, de outras doenças, de vacinas, pois essa é uma das piores vírus que está entrando na sociedade. É entrar toda essa mentira pelas telas. Por favor, cai na real. Bom, de 2 a 5 anos de idade, está super recomendado que não passe 40 minutos por dia. Você sabe disso, né? Não pode. E não é assim, qualquer coisa também que ele vai ver, não é não. A criança, ela tem que estar ao lado dos pais, os pais têm que estar escolhendo esses filmes, depois vai ser um bom desenho, não qualquer desenho. Hoje tem desenhos muito ruins, hein? Tem desenhos muito mal intencionados, cai na real, senhor pai, muito mal intencionados. Pois tem, jogos para crianças muito bons, então você tem que aprender tudo isso. Hoje está cheio de recursos para você aprender isso. Entra na internet, entra no Instagram, está cheio de especialistas que está indicando quais são os filmes, quais são os programas, quais são os desenhos que uma criança de 2 a 5 anos tem que ver. Você siga isso e você não irá se estragar. Mas 2 a 5 anos, longe dos jogos eletrônicos, longe. Isso faz muito mal para a criança, deixa ela bem bobinha. Depois você não sabe porque não consegue estar atento em sala de aula porque está batendo no amigo e está mordendo a amiga, né? É isso, né? Ele não tem capacidade de concentração, de atenção. Gente, depois, 6 anos em diante, então, pode se esticar um pouco mais. 2 horas por dia, uma criança de 6 a 11 anos, 6 a 12 anos, ela já pode ficar um pouco mais. E, obviamente, também aí existe um pouco de monitoramento, o que ele está vendo, Não deixa o seu filho escolher o que ele quiser, não deixa ele ver qualquer série, não deixa ele ver qualquer novela, evidentemente, não vai deixar ver qualquer filme, mas um pouco uma coisa mais divertida, um pouco mais de videogame, aí sim pode entrar, obviamente isso tudo está dentro do aceitável, de 6 anos em diante, eles são fanáticos para esses jogos, mas não deixa ver esses jogos violentos, porque está mais que provado que esses jogos de violência levam sim a essa excitação noturna, ele vai ficar depois com pesadelos, ele vai depois ficar nervoso, ele vai ficar depois querendo que você deixe ele entrar na sua cama, porque ele não consegue dormir, todos esses problemas de sono que nós conhecemos, que são muito, muito problemáticos. Depois, a partir dos 9 anos, aí sim, a partir dos 12 anos, você já pode então, ir ampliando um pouco mais essas alternativas. Então, eu acho que só se deve dar um celular para uma criança a partir dos 13 anos. Sabe? Por quê? Porque é o momento que ele está ali começando o ensino médio, ele vai agora ter que pegar um ônibus para ir no inglês, para falar com a mãe no WhatsApp, para vir buscar, da festa, essas coisas. Então, já justifica ter um WhatsApp com informações interessantes. Agora, 0 de redes sociais. Isso não bota no Instagram, não bota em aplicativos que tenham acesso, enfim, à internet mesmo, a qualquer aplicativo de busca, não, porque ele vai buscar besteira, você sabe muito bem disso. Na fase da adolescência, se você dá mole, você vai provocar altas tragédias no seu filho. Então, seja esperto. Eu acho que redes sociais, a celular aberto, você só deve dar quando a criança chega à maioridade. Aos 18 anos é a idade que ele é dono do seu nariz, aí agora que ele se administre, ele assuma as suas responsabilidades. E se ele quiser ver besteira, o problema é dele. Depois ele vai pagar a conta cara. A gente já falou isso no outro dia na live sobre a sexualidade. Mas
Sabe o que está acontecendo hoje, senhores pais? Olha que dados que eu tive desse pesquisador francês que eu me referi no começo, quem não estava presente, de Michel Demurge. Ele trouxe o seguinte dado, né? Hoje é muito comum ver bebês já vendo 3 horas de telas por dia, acredite. Bebês de 2 anos, 1 ano, que a mãe bota para poder costurar, cozinhar, lavar, trabalhar. Hoje com o home office, a criança a gente não sabe o que fazer, a mãe também não sabe o que fazer, bota lá num vídeo, bota lá e tal, isso faz muito mal para a criança. Ele me falou também que hoje é normal crianças de 8 anos verem uma média de 5 horas de telas por dia. 5 horas, olha, 3 horas a mais do permitido. Quer dizer, isso de fato estar brincando com uma coisa seríssima. Por isso eu vim para esse live para dar um pouco esse alerta. Senhores pai, cai na real, faz muito mal para uma criança ver tudo isso. E sabe qual é a média que um adolescente hoje fica ligadinho no seu celular? 7 horas é o que o estudo me traz. Cara, 7 horas é muito tempo. Para pensar. Se a gente tem 16 horas para trabalhar, entre a hora que acorda e vai dormir, 7 horas de telas é muito tempo por dia. Olha que desperdício de tempo está acontecendo num jovem hoje. O que você vai esperar numa pessoa que assiste 7 horas de telas entre vídeos, videogames, youtubers? Cara, é muito tempo. Aí o senhor pai e senhora mãe que está me escutando deve estar pensando, pô, mas o que eu faço? Eu me sinto impotente, né? Eu já tentei de tudo, é isso que sempre me perguntam, eu não sei mais o que fazer, hoje em dia é normal, está todo mundo vendo. Ele fala, não, peraí, não é bem assim, né? Não está todo mundo vendo, não está não. Muitíssima gente que eu conheço, inclusive não tem nem televisão em casa hoje. Teve tanta gente que se revoltou com essa pressão que, infelizmente, teve que tirar a televisão da casa. Acabou, não tem, zero televisão. Bom, eu pessoalmente não vejo televisão há anos. Televisão zero. Não tem nada, hoje a gente tem tudo na internet, a gente seleciona o que quer ver. Eu faço o meu canal, né? Eu faço a minha televisão. A televisão hoje aberta é lixo, é zero, não tem nada interessante, nada. Nem noticiário mais vale a pena ver, porque é tudo manipulado, vocês sabem disso, então para que ver notícias manipuladas? Então não vale a pena. Então a televisão está acabando também, todo mundo sabe disso. Os próprios donos da televisão já estão desesperados, que em poucos anos, né, os nossos canais de televisão vão todos fechar, isso todo mundo já sabe há muito tempo, os próprios donos de televisão já estão atrás de outros negócios. Muito bem, o fato é que nós temos que ser mais claros nessa matéria. Senhores pais que estão me ouvindo, quem coloca as regras das telas na família são os pais. Você não acha evidente isso? Sinceramente. Quer dizer, quem vai determinar quem vai ver, quando vai ver, onde vai ver, são os pais. Não é vocês que determinam tudo, né? O que ele vai comer, né? Quando vai dormir, o que ele vai vestir, onde ele vai estudar. Não é você que determina tudo. Por que com as redes sociais e televisão e videogames seria diferente? Sinceramente, eu não entendo essa lógica, né? Concorda comigo que, às vezes, o que está por trás disso são, vamos dizer assim, informações meio erradas que vocês foram ouvindo, né? Depois da internet, foram ouvindo num Fantástico, foram ouvindo, não sei, de algum outro amigo que diz que não tem problema. Os pais, na verdade, muitas vezes também acabam cedendo porque não tem alternativas. Então, algumas informações importantes que os pais estão aqui me ouvindo. Saiba que a indústria digital gera bilhões de dólares por ano de lucro. É óbvio que uma imensa indústria digital que está aumentando muitíssimo, vai aumentar muito mais nos próximos anos, não tem a menor dúvida. Está tudo caindo para o celular, sabe? Todo mundo vai ver tudo no celular. Isso é o futuro. A televisão vai acabar, o computador vai acabar, tudo vai ficar celulares mais maleáveis, mais a botar no bolso, celulares mais poderosos, tudo vai cair no celular, tudo. Você já sabe também há muitos anos. Mas muito bem, então saibam que se isso tudo vai acontecer,
os interessados nesses lucros bilionários vão manipular toda a mídia, toda a informação, vão pagar mesmo para que especialistas vão, pois, postulando que é maravilhoso, né, assistir a tudo isso. Tem uma psicóloga, que ficou famosa há pouco tempo, aí, não vou citar nomes, supostamente uma especialista em videogames, que explicava que é muito importante que as crianças vejam todos esses jogos violentos, porque de alguma maneira vão ajudá-los a ficar mais calmos, enfim, vai ser uma autêntica terapia, uma criança ver e atuar em jogos violentos, né, que é maravilhoso, né, o efeito positivo de ver pornografia para dar aquela, enfim, a conhecer a realidade, aliviar um pouco as tensões do dia, né, é isso que estamos falando. Então os pais ouvem essas pessoas dar esses depoimentos e obviamente, né, acabam engolindo, então acham que não há nenhum problema, né, a minha criança ficar exposta a toda essa bobagem. Você já assistiu recentemente esse documentário? Não sei se você já assistiu, chama-se O Dilema das Redes. É um documentário recente que a BBC de Londres, não, a Netflix está divulgando. Até achei estranho que ela esteja fazendo isso, porque no fundo é dar um tiro no próprio pé, mas de qualquer forma deve ter recebido muitos milhares de dólares para poder passar esse documentário. Então, pelos cálculos, deve ter valido a pena o rendimento, mas é muito alarmante esse documentário, porque o que mais me chamou a atenção é que os próprios donos do Google, do Apple, do Netflix, os donos fundadores do Facebook, do Instagram, os grandes poderosos, milionários, bilionários, né, dessas plataformas, ferramentas digitais, tudo isso, os próprios donos começaram a perceber o perigo que é hoje a internet. Começaram a perceber a bomba atômica que eles produziram sem saber. Então, muitos saíram das próprias empresas, e o que mais me chamou a atenção que eu vou falar agora, isso também, Steve Jobs, fundador da Apple, também fez a mesma coisa, já faleceu, mas esses senhores fizeram a seguinte declaração: meus filhos jamais vão ter um celular. Olha que coisa, meus filhos jamais vão ter um celular e vou matriculá-los em escolas onde tenha zero de tecnologia. Zero! Engraçado isso, né? Caramba, o que está acontecendo? Por que eles estão tão preocupados, né, com o efeito tecnologia? Por tudo que a gente foi expondo, eles já perceberam as consequências gravíssimas do excesso da tecnologia. Eu vou dizer 4, tá? Eu trouxe 4, poderia trazer outras, mas esses livros que eu me coloquei no começo colocam as seguintes tragédias. A principal, que vem desse filme, documentário, O Dilema das Telas, fala que está causando, de fato, dependência. Dependência, pior que bebida, pior que maconha, pior que cocaína, pior, porque é muito mais subliminar o estrago. É isso, não é assim uma coisa que você vê na hora. Tu vai ver daqui a 5 anos. Esse é o problema. Tu vai ver daqui a 10 anos, quando o seu filho é um Zé Mané. Porque a gente já está vendo isso na universidade. Tudo Zé Mané. Desculpa quem está me assistindo, não quero ofender ninguém. É mais um grito de indignação, não quero ofender ninguém e não quero também generalizar. Tem gente muito boa que está usando muito bem os recursos, que está sendo muito inteligente e está sabendo aproveitar tudo isso, mas infelizmente é uma minoria. Né? A imensa maioria está sendo manipulada sem perceber, você vai perceber daqui para frente. Então, sabe que dos 2 bilhões de vídeos, olha que número, hein? 2 bilhões de vídeos da internet, você acessa
70% sem querer. Eles te forçam a ver. Você já percebeu? Você está lá vendo, aí é uma chamadinha de lado, por que você não vê isso aqui? Oh, que legal! Oh, que legal! Aí você clica, aí você vê, oh, que legal! E aí tu vai sendo conduzido, quando você já, já 3 horas, não fiz o trabalho, esqueci de cozinhar, aí tem já meu filho, né? E você é manipulado, maravilhoso e tal. Interessante, né? Então, sinceramente, depois que eu vi esse vídeo, o dilema das telas, eu fiz umas regras para mim mesmo, muito mais duras. Eu que já sou um cara disciplinado, aqui entre nós, vivo as virtudes há muitos anos, sou professor disso e fico estimulando, etc. Cara, vou dizer uma coisa, eu a partir de agora, das 10 às 8 da manhã, quem é meu seguidor, quem é meu aluno, já percebeu isso, eu não abro o celular, não adianta. Eu hoje sou, depois das 10 horas, até às 8 da manhã, eu não abro o celular. Não quero saber se está pegando fogo no meu colégio. Eu preferi o risco dessas consequências do risco de eu ser manipulado e viciado em celular, como eu estava percebendo que eu estava sendo viciado mesmo. Não é que eu seja um cara assim maluco e tal, mas com a coisa do Instagram, vocês sabem, o Jeff Malheiro agora está ligadão ali para responder aos seus amigos, seus seguidores. Então é óbvio que há uma entrega diária, vocês sabem que existe essa entrega diária, mas tem que haver uma disciplina, senão você acaba dando um tiro no próprio pé e você se mata. Então eu não quero isso para mim, eu não quero isso para ninguém. Então, consequência gravíssima, dependência. Segunda, depressão. Fonte imensa de depressão hoje é as redes sociais. Você não sabia disso, não? Aumentou muito no mundo inteiro os níveis, porque, obviamente, né, sabe o que acontece? Como na rede social tudo é uma mentira, a exposição, lá todo mundo é feliz, está todo mundo se dando bem, todo mundo tem dinheiro, está todo mundo fazendo festa, viagem maravilhosa. Agora o confinamento diminuiu um pouco, mas antes era toda uma mentira, né? E você... Eu não tenho nada disso, eu não consigo nada disso, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou burro, e começa a pessoa a ficar maluca, e começa começa a se comparar com os outros, e obviamente a mentira entra e você fica muito mal. Nesse filme, né, O Dilema das Redes, aparece justamente uma menina lá de acho que 14 anos, que alguém comentou, caramba, que orelhas horríveis você tem, hein? E a menina, como assim, orelhas horríveis? Aí vai no banheiro, ai meu Deus, que orelhas imensas, e fica péssima e não consegue dormir e tal. E isso é um exemplo bom, mas tem coisas muito piores. Então, gente, a pessoa que está se deixando levar por tudo que rola lá e por tudo que está falando dela, a pessoa pode ficar maluca e pode ter um suicídio até inesperado. Não fique estranhando isso não, gente. Então, é um tema seríssimo a coisa da depressão. Terceira consequência, senhores pais, pornografia. Não vou falar desse tema que a gente falou na live 69, quem quiser acompanhar no meu canal do YouTube, assista 69, 70 e a 72. Foi uma trilogia que eu fiz com Miguel Soriano e Samia Marcilli. Não sei se estão me assistindo agora, mas foi uma sozinha comigo e 2 com eles. Justamente para expor esse tema da pornografia, da masturbação, o que está gerando essas redes sociais malucas com gente que não sabe se disciplinar, gente que não sabe aproveitar essa ferramenta maravilhosa quando se usa bem. Então, é óbvio que uma pessoa assim vai se estragando, vai estragando o casamento, vai estragando as relações sociais, a pessoa vai ficando desvairada, viciada, e tudo isso que nós já sabemos, não vou aqui aprofundar. E, por fim, há um outro problema gravíssimo, que hoje é chamada polarização grupal. Sabe o que quer dizer isso? É uma palavra meio técnica, mas quer dizer o seguinte, né? Com as redes sociais você permite e você se juntar a pequenos guetos digitais, a pequenos grupos, a pequenos, enfim, blocos, e obviamente isso tem as suas vantagens, porque você pode comentar com alguém um livro que você leu, um filme que você viu, você pode comentar uma ideia política, econômica, eu mesmo tenho meus grupos de educação, para a gente discutir alguns temas, é muito legal isso, né? Mas está provocando também o outro lado da moeda, que é o ódio, a discriminação, a luta, combinar depois gangues se encontrarem na rua e se matarem uns aos outros, isso tudo está aumentando pra caramba no mundo, não sei se sabem disso.
Então, tem que ter muito cuidado com que os seus filhos estão se agrupando. Com quem eles estão se agrupando? Quais são os grupos que eles têm? Os seus pais fiquem atentos, porque infelizmente há grupos muito bons e há grupos muito ruins. E isso, sabe que assim, antigamente a gente se preocupava com que os nossos filhos andavam na rua, hoje você tem que se preocupar com que os seus filhos andam na internet, né? É exatamente igual. O que é muito pior, porque aumentou muito, tem em todos os países, ele pode ter relações em vários países, com gente doida e que ensina a fazer droga, ensina a fazer armas, ensina, enfim, as coisas mais absurdas já existem hoje na internet. Então, como vocês veem, né, você não pode estar assim, totalmente parado e passivo. Como eu dizia, você é que coloca as regras na casa. Você é que deve impor mesmo os horários e fazer cumprir. Sabe? Se o seu filho só pode assistir 40 minutos por dia, então qual é o tempo que ele vai assistir junto com você esse tempo? Se o seu filho já tem 6 anos em diante, tem 2 horas para ele administrar, você fala, filho, como é que você quer distribuir isso aqui? Vamos fazer aqui um plano. E você coloca lá na sala de estar o plano, no mural da casa, na geladeira, no quarto dele, e você planeja com ele esse tempo e você faz acontecer. E você vigia, controla, como você controla tantas outras coisas. E pronto, e se ele não está cumprindo, você vai tirando, você vai tendo pessoas penalidades, como acontece com tudo, né? É assim que se educa nas virtudes, é assim que se educa na escola, é assim que se educa em qualquer lugar. A criança tem que saber ser responsável, administrar, e isso, obviamente, você tem que ter muita assertividade para fazer isso. Então, saiba colocar os horários mas o meu filho não obedece. Bom, então, o problema não é um problema de tecnologia, não é um problema de internet, é um problema de você precisa fazer o percurso com o João Malheiro, né, que é justamente o objetivo é esse, tornar você um bom pai, uma boa mãe, assertiva, um bom guia dos seus filhos, para levar o seu filho a um futuro que vale a pena. Esse é o slogan da nossa campanha, lá do nosso percurso, está um sucesso, aqui eu faço um parênteses maravilhoso, estou adorando, já estamos na nossa segunda aula, foi ontem, né, e a gente está avançando. Aproveito para avisar quem está assistindo que quinta-feira, portanto amanhã à noite, temos a nossa primeira aula ao vivo para tirar as dúvidas de como tornar-se um bom pai, uma boa mãe, na prática. Né? Muito bem, o fato é que, senhor pai, coloque as regras na sua casa. E eu vou dizer uma dica muito importante. Você sabia que existem alguns aplicativos que você pode controlar o celular do seu filho, por exemplo? Está cheio de pai que faz isso hoje. Pai dos bons, pais responsáveis, pais que amam os filhos, evidentemente. É o pai que não está nem aí, toma o celular, se vira, toma o computador, vai para o seu quarto e fique se masturbando à vontade, que não há problema nenhum. Tem pai que fala isso, infelizmente tem. Desculpe ser um pouco grosseiro, mas vai dar para dar uma chacoalhada quem está me escutando. Não seja assim, por favor. Ame o seu filho, defenda o seu filho. Sinceramente, você quer defender o seu filho? Leve esse tema a sério que a gente está falando hoje. É um tema seríssimo. Não estou brincando aqui, eu não venho aqui para brincar, eu venho aqui para despertar consciências, para acordar os pais, para defender os seus filhos. Eu vivo para isso, vocês sabem disso. Então, gente, existe um aplicativo muito famoso que chama Our Pack. Our Pack. Ele controla, o pai do seu celular controla o que é que o filho está baixando do aplicativo e o tempo que ele vai poder usar em cada aplicativo. Muito simples. E quando eu estive lá, por acaso, na minha escola no outro dia, é um trabalho lá que a gente teve que fazer, e eu pedi para os meninos trazerem os celulares de casa, coisa que não é comum, evidentemente, mas era uma coisa muito específica, que eu não tinha que trazer o seu celular, e na hora do vamos ver, a gente teve que baixar um outro aplicativo. Então, eu tentei baixar um aplicativo no celular de um lado do meu querido aluno, e não conseguia. Ele falou, meu pai é que controla. Aí eu tive que ligar para o pai, tudo bom? A gente está fazendo aqui uma experiência e tal, você pode liberar aí esse aplicativo, não tem nenhum problema, confia em mim e tal, depois se quiser apaga. Aí ele liberou lá e tal, beleza, e foi lá, e a gente fez um trabalho lá maravilhoso que a gente tinha que fazer. Então, repara, um pai tem total poder de controlar quais são os aplicativos que a criança pode usar e quanto tempo ele pode usar. Você sabia que no meu celular, não sei qual é o que você usa, tem enfim, lá nas configurações, chama-se o bem-estar digital e controle dos pais. Conhece enfim, essa parte do celular, não sei como chama isso, né, esse departamento do celular, tu vai lá e você justamente coloca o tempo que cada aplicativo do celular pode ser usado.
e ele vai te avisando, você só tem 20 minutos, agora você tem 10 minutos, agora você tem poucos minutos, vai acabar o teu tempo de celular, né? E pronto, o filho fica desesperado, então ele aproveita muito bem, não fica lá horas e horas perdendo em WhatsApps, em Instagrams, etc. Então, enfim, obviamente são recursos que os próprios fabricantes, percebendo essa necessidade de mercado, foram produzindo. Então, hoje quem está afim de orientar os seus filhos, está a fim de tornar o celular uma coisa boa para aqueles acima dos 13 anos, que eu falava há pouco, e só para aspectos de comunicação, não de informação, né, obviamente, né, você tem esse controle na mão. Então, seu pai que está me ouvindo, sua mãe, você tem dificuldade de aprender esses recursos, procure na internet, que está cheio de informantes, procure recursos para você se orientar nesse campo, mas não deixe a coisa assim de forma passiva ir acontecendo, porque na medida que isso for acontecendo, seus filhos vão ter problemas. Então, gente, puxa, foi tantas ideias que eu sei que vocês devem estar um pouco bêbados de informação, né? Mas eu tinha que trazer esse grito numa live. Estou muito feliz de ter chegado mais uma vez antes de muitos problemas. Quis vacinar vocês para cair na real. Agora, não é um tema fácil, concordo? Não é um tema fácil de dominar, não é. A pressão social é muito grande. Quantas vezes, né, a mãe me pergunta lá nos seus stories, mas as minhas amigas da minha filha todas têm, só o meu filho não tem. E eu falo, pois é, se sinta orgulhosa que só a sua filha não tenha, mas prova que você é uma boa mãe. Você está indo contra a corrente, evidentemente. Você tem que ir contra a corrente se você quer hoje produzir o bem. Concorda comigo? Se você não está sendo incomodada nesse tema, mau sinal, porque está todo mundo degringolando nesse campo aqui, vocês percebem isso, né? Mas também as consequências estão aí, né? É isso que você quer para os seus filhos? Eu acho que ninguém quer isso, né? Então, eu acho que hoje é um tema difícil. Os pais têm que ter muita fortaleza, têm que ter muita assertividade. Mas por isso eu quis dar no começo vários argumentos para você cair na real. Não, está diminuindo o rendimento escolar? Está. Está sendo prejudicial? Está. Os serviços estão sendo prejudicados? Perdão? Estão. Então, vamos arregaçar as mangas. Né? Vamos arregaçar as mangas. Hoje as casas estão cheias de câmeras de segurança, né? Alarmes, né? Vigilâncias e tal. Cara, isso não serve para nada se está todo mundo entrando pelo celular, pelo computador. Então, não deixe o computador do seu filho, o seu laptop, o seu notebook no seu quarto do seu filho. Não deixe, pelo amor de Deus, não deixe. Senão vai entrar na sua casa pelo quarto do seu filho o malandro. Pedofilia está aí, as redes de pedofilia estão aí, a coisa não está nada fácil. Não sei, eu não quero entrar em mais detalhes para não ficar assim, uma live super assim, pessimista, negativa, o cara não apoia. Não, eu apoio totalmente a tecnologia, volto a insistir, eu uso todas as minhas aulas, eu uso o computador todos os dias, só trabalho com isso. Mas eu sou um cara muito preocupado quando a pessoa está sem critério, está deixando engolir muita coisa errada e está deixando entrar coisa muito nociva, né, na sua casa. Então, acorde um pouquinho, por favor, caia na real. E pronto, gente, era isso que eu queria falar na live de hoje. Eu não pude responder a milhões de perguntas que eu fui vendo aí, que isso é sempre um grande dilema. Aqui está o dilema do jab, né? Se eu fico respondendo as perguntas, eu não tenho tempo de expor todo esse conhecimento que eu fui pesquisar, quis compartilhar com vocês. Mas assim, um dia, né? Eu acho que eu posso fazer isso um dia, né? No outro dia me deram essa sugestão. João, você tem que fazer mais lives de perguntas e respostas. Eu gosto disso. Eu gosto de vir aqui para campo, né, e poder ajudar nesses temas. Então, aqui um dia da manhã a gente pode trazer uma live aberta com esse tema que a gente expôs hoje. A gente avisa, quem quiser se prepare, leia, veja antes e a gente depois responde com muita calma. Amanhã, justamente, no meu percurso 2.0, vai ser essa aula ao vivo, respondendo as perguntas dos participantes. E graças a Deus são muitos também desta vez, para ajudar a se tornar um bom guia dos seus filhos. Então, quando tivermos algum buraco aí, com uma live que foi cancelada, alguma coisa que isso acontece com frequência, então podem ter certeza que eu vou trazer esse tema de novo para a nossa discussão, perguntas e respostas. Tenham todos uma boa noite, muito obrigado pela atenção
e tenho certeza que deu para ficar claro que há que arregaçar as mangas. Muito boa noite, e vai ficar gravada sim essa live, com certeza, como todas as minhas outras. Um abração a todos e boa noite.